Bom dia, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro anexo da Trindade. Neste vídeo, o último da série, falaremos especificamente sobre o ministério dos anjos em paralelo com o ministério do Espírito Santo, onde se concentra a maior controvérsia sobre a Trindade. Eventualmente levaremos em conta a opinião de White, pois acreditamos na sua inspiração. Muitas pessoas fazem confusão entre esses dois ministérios, o dos anjos e o do Espírito Santo. Uns dizem que se trata do mesmo ministério, outros dizem tratar-se de ministérios diferentes. Anjo é uma coisa, Espírito Santo é outra, dizem. Essa separação passou a acontecer quando a Bíblia foi modificada, visando passar a ideia de ser o Espírito Santo uma terceira pessoa da divindade. Para os que não acreditam nos arranjos efetuados, vamos apelar para a opinião dos tradutores atuais da Bíblia de Jerusalém 2017. Vejamos as suas considerações nas notas de rodapé da página 2030, a respeito da fórmula trinitária que, segundo eles, foi adaptada no verso de 2 Coríntios 13:13. Esses especialistas chamam a atenção para uma alteração pelo ritual romano, que afetou também o verso de Mateus 28:19, motivando a partir de então numerosas modificações nas cartas paulinas para manter a coerência bíblica. Vamos ao texto deles. Abre aspas. Esta fórmula trinitária, provavelmente de origem litúrgica, conforme também Mateus 28:19, tem seu eco, repercute em numerosas passagens das epístolas, em que a ação respectiva das três pessoas divinas é apresentada em função dos contextos diversos. Fecha aspas. Para contornar esses defeitos de tradução, procuramos fazer um paralelismo entre os dois ministérios, o dos anjos e o do Espírito Santo. Em João 14, verso 26, Jesus disse: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, vamos atentar ao que o seu Pai enviou, conforme Hebreus 1, versículo 14, na linguagem de hoje. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. No primeiro texto, Cristo anuncia aos discípulos a promessa de que o seu Pai enviará o Espírito Santo para lembrá-los de tudo o que ele ensinou. No segundo, Deus está enviando os anjos, que são espíritos santos, na verdade, para ajudar os discípulos de Cristo. Observamos assim que há uma operação casada entre esses dois textos, uma complementação. Eles estão tratando do mesmo assunto, só que em tempos diferentes. Sabemos, todavia, que o anjo é anjo e Espírito Santo é Espírito Santo. Como então podemos compreender melhor esta questão? Neste ponto, a opinião da Sra. White poderá nos ajudar. No seu livro História da Redenção, depois de apresentar o conflito no céu e sua transferência para a terra, White diz textualmente, abre aspas, depois de sua transgressão, de Adão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e os anjos. Ponto. Fecha aspas. Como White não citou o Espírito Santo nesta comunicação, fica subentendido ser ele o objeto da comunicação, o fato a ser comunicado e não o agente transmissor. O Espírito Santo não vai transmitir nada,
ele será transmitido, ele será comunicado ao ser humano. Em Atos 9:17, observamos esta verdade de forma cristalina. Aspas. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Os anjos são criaturas celestiais que também são enviadas do céu à terra com instruções precisas, como podemos observar em Apocalipse 1, verso 1, abre aspas, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vemos neste texto a confirmação das palavras de White. Apenas Jesus e o anjo aparecem fazendo a ligação entre o Deus Todo-Poderoso e o servo João, que mais tarde encaminha a matéria para os demais servos do Altíssimo situados nas igrejas, conforme a orientação direta do próprio Cristo em Apocalipse 1, versículo 11, na linguagem de hoje. Escreve num livro o que você vai ver e manda esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perguntamos, onde apareceu o Espírito Santo neste processo? Ele não aparece porque ele não é pessoal. É algo adicional que está sendo enviado por Deus aos humanos e que entra no processo através do ministério dos anjos, conforme referido no 1º capítulo da carta aos Hebreus. Porque os anjos são mensageiros criados por Deus para fortalecer aqueles que hão de herdar a salvação. E o fato, no caso agora examinado, é o livro do Apocalipse, que o anjo vai mostrar a João para ser enviado aos servos de Deus, especialmente para o tempo do fim. No caso dos discípulos, tratava-se da promessa contida na última palestra de Jesus, garantindo-lhes que um poder sobrenatural os levariam a lembrar das coisas que estavam aprendendo para transmiti-las às populações de toda a terra. Ainda estão em dúvida? Vejamos então as palavras ditas por Jesus em Lucas 24, 46 a 49, na linguagem de hoje. Abre aspas. O que está escrito pelos profetas é o que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. E o que foi que aconteceu depois que os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes, quando Pedro e João foram ao templo para adorar? Pedro curou um pobre desanimado paralítico pelo poder que recebeu, conforme o registro de Atos 3, versos 4 a 6. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, anda. E o homem coxo, abre aspas, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Diz o versículo 8. Como podemos perceber, um simples extrato de um livro de White projetou luz sobre a comunicação do Espírito Santo à humanidade, ajudando-nos a elucidar passagens bíblicas difíceis de serem compreendidas devido a problemas de tradução. No livro Desejado de Todas as Nações,
página 785, encontramos a mensagem que White recebeu sobre a elevada missão das criaturas celestiais em conduzir o Espírito Santo, ou a santa vontade do Criador, até nós. Aspas. Todos os seres vivos, todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São subordinados recipientes da vida de Deus. Os anjos, segundo ela, são os recipientes do Espírito Santo, ou seja, da vida, da essência, do caráter, do poder ou da vontade de Deus. Todas essas nuances estão incluídas na definição acima. Os anjos foram comissionados para implantar a vontade salvadora de Deus dentro do coração do ser humano. Esta consideração de White, além de lógica, também se acha em perfeita harmonia com a passagem de Hebreus 1,14, que trata os anjos como ministros do Altíssimo. Reiteramos, finalmente, que a falta de consideração por estas verdades explica, pelo menos em parte, a falta de sucesso na busca de uma alta norma de vida cristã na Igreja de Laodiceia, confirmando nossa hipótese inicial. Quem considerar o Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade, estará deslocando Cristo, que é o primeiro e o último, para a segunda pessoa da Trindade, e transgredindo o primeiro mandamento que ordena não ter outros deuses diante do Pai. Finalmente, recalcitrando neste erro, haverá o risco de cauterizar a consciência, dando sentido às palavras de Jesus sobre o pecado que não tem perdão. Temos muitas outras informações sobre esse tema, mas que não fazem parte desta série. Fiquem com o Deus Pai, com o Divino Filho de Deus e com o dom do Espírito Santo. E muito sucesso na vida espiritual. Curtam agora a nossa mensagem musical e até o próximo tema, se Deus quiser.